Olá, pessoa! Seja muito bem-vinda à nossa live de acolhimento emocional número 4. Olha como o movimento já tá caminhando bem, né? Essas lives de acolhimento, elas foram criadas, né, para acolher as minhas seguidoras. Eu gosto muito desse trabalho de acolhimento emocional, eu acho que é uma coisa que falta muitas vezes na nossa vida. Relações que nos dê suporte, relações que nos acolham, né? Na live de hoje a gente vai falar sobre o fim de ciclos e o recomeço. Você que está vendo gravado pode pular os primeiros minutos, porque eu vou estar recebendo as pessoas. E essa live ela tem essa proposta. Ela não é bem uma aula, ela é um bate-papo, um encontro de amigas, onde a gente conversa sobre sentimentos, sobre pensamentos, sobre os nossos receios, sobre os nossos medos. Andressa, seja muito bem-vinda. Thaís, Mai, me conta como vocês estão hoje. Nossa, ontem foi um dia extremamente desafiador para mim. Sabe aquele dia de correria? Foi ontem. E há muito tempo sem chover em São Paulo, quando choveu foi um caos. Ai, gente. Preparadas para falar sobre o fim de ciclos e recomeços? Até temos uma figura masculina aqui hoje. Seja muito bem-vindo, Gui. Então é isso, gente. Estou bem aguardando a Natália. Ai, gente, que legal. Bom dia. Hoje a gente vai falar de fim de ciclos, né? Quando a gente fala de fim de ciclos na vida adulta, olha que legal, tava pensando em mim esses dias, Pri, saudades de tu. A gente pensa na fase adulta, assim, né, em ciclos, fim de ciclos, a gente pensa em quê? Fim de relacionamento, mudança de trabalho, e parece que é as primeiras experiências que a gente está lidando de final de algo, né? Mas se a gente for olhar para nossa história de vida, a gente tem fins de ciclos há muito tempo. Se você parar para pensar, a nossa vida ela começa com o fim de um ciclo. A primeira perda que a gente tem é a perda do útero da nossa mãe. Lembra quando a gente fala de sofrimento, de tá meio triste, finalizei um relacionamento, fui demitido, não sei o que, a gente fala, minha vontade era só chegar em casa, deitar na minha cama em posição fetal. Por que a posição fetal? Porque ali, quando a gente era um feto, a gente estava ali na barriga da nossa mãe, aquele era um lugar seguro. A gente não sentia nada, a gente não precisava se preocupar com a alimentação, não tinha nenhuma preocupação, porque a gente vivia uma relação simbiótica com a nossa mãe. Ela que nos alimentava, ela que nos protegia ali, era um estado de nada. Então, quando bate assim uma vontade de se enfiar no buraco e sentir nada, é isso, é saudade do útero da nossa mãe, porque a gente tem memórias desse período. E o primeiro fim de ciclo veio daí. E é por isso que o bebê chora quando ele nasce, porque ele tem que aprender a respirar, e ele sente um frio e ao mesmo tempo aquela fome desenfreada, que ele não sabe o que é aquilo. E os bebês sofrem, gente. Os bebês, eles sentem muita ansiedade. O medo, a ansiedade, a raiva são emoções primitivas. A gente sente desde o início lá da nossa vida, daquele mundo todo. Depois vai vindo as outras perdas, que são a perda do corpo da infância para o corpo da adolescência, a perda da inocência que a gente tem ali na infância, para começar a se inserir em grupos na adolescência. Então a gente vai tendo várias perdas necessárias ao longo da nossa trajetória. Até tem um livro de uma psicanalista que chama Perdas Necessárias. Eu li ele num processo terapêutico, porque como eu falei para vocês na outra live, eu tinha muitas crenças negativas sobre emoções. E eu pensava o quê? Que sentir raiva, ansiedade, medo era ruim, não se deveria sentir essas coisas. Então, quando eu sentia desconfortos, ou tinha situações na minha vida que me gerava desconforto, eu buscava uma forma de abafar essas emoções. E existem diversas formas de abafar as emoções. A gente pode abafar através do álcool, através da comida, tudo aquilo que dá prazer imediato, a gente pode abafar as emoções. E como que a Manu abafava as emoções? Através da leitura.
Então eu tenho muitos livros, tenho uma vasta repertório de leitura, mas porque eu usava o livro para fugir das demandas. E aí no meu primeiro processo de terapia, eu tinha uns 19, 20 anos, a minha terapeuta falou assim, que eu já estava na faculdade de psicologia, ela falou assim, ia tirar férias da terapia, e aí quando vai tirar férias da terapia a gente fica como? Meu Deus, agoniada, e agora como é que vai ser, né? E aí ela me deu um livro, ela falou assim, Manu, já que no seu processo teve que reduzir a carga de leitura, você vai ler um livro sobre a fase que você está vivendo, que eu estava vivendo um fim de um relacionamento, e ela me deu o livro Perdas Necessárias. Eu vou mandar ele para vocês lá no nosso grupo VIP. Eu vou mandar a imagem, né, qual que é o livro e tal, lá no nosso grupo VIP. Quando terminar a live aqui, você já vai no link da bio e entra no nosso grupo. Lá tem os mapas mentais da aula e todas as indicações que eu vou fazendo aqui, eu compartilho lá. A gente tem uma pasta secreta. E nesse livro Perdas Necessárias, ela vai falando desses ciclos, desses fins que a gente vai vivendo ao longo da vida. E que muitas vezes, depois desse fim, que é doloroso, a gente tem um recomeço. E a forma como a gente aprendeu a lidar com os fins de ciclos ao longo da nossa vida, ele vai repercutir em como a gente vai lidar com os fins de ciclo na fase adulta. Então, tudo é uma questão de repertório. É natural a gente sentir ansiedade quando um ciclo termina, um pouco de medo, uma sensação de solidão. Mas mais importante do que se preocupar com o que sente é pensar o que essa emoção está ensinando pra gente. O que ela está ali mostrando pra gente a partir dessa experiência. Júlia tá aí, gente. Ai, que legal. Então, o primeiro passo, assim, para lidar com leveza com o fim de um ciclo é aceitar que é o fim de um ciclo. Então, a gente estava conversando na outra live sobre saída de trabalho, mudança de relacionamento. Todos isso são fim de ciclo, às vezes a gente precisa perceber. E como na live anterior a gente falou de angústia, às vezes a gente está se sentindo angustiado porque tem algum ciclo que tem que finalizar na nossa vida e a gente está resistindo a essa mudança, com os pensamentos do tipo, será que eu deveria? Será que eu posso? Sabe, com pensamentos às vezes de escassez, pensamentos que limitam. E às vezes esse momento de finalizar um ciclo. E às vezes o fim do ciclo não é provocado pela gente, como no caso do pedido de demissão, ou você escolher finalizar um relacionamento que não está sendo mais compatível para você, ou que não tá, você tá vendo que não dá para ir para frente naquele relacionamento. Então aceitar que existe um fim é o primeiro passo. E lidar com os desafios que isso traz, né? Eu gosto muito de uma frase que eu cito em quase todas as lives, que é: decisões fáceis tornam a nossa vida mais difícil e decisões difíceis tornam a nossa vida mais fácil. Porque a angústia, muitas vezes, ela só vai aliviar depois que a gente tomar a decisão. Às vezes a gente está estressada, sobrecarregada por uma decisão que a gente não está tomando. Porque a gente está levando a vida dessa forma, empurrando ali com a barriga. E aí vem o segundo ponto muito importante para a gente aprender a lidar com essa experiência de forma compassiva, que é se permitir sentir. A gente tem que se permitir sentir as emoções. É que meu principal processo terapêutico e de cura emocional foi aprender a sentir. Porque eu fugia das minhas emoções. E não no processo de autocompaixão, quando eu fui treinando a minha compaixão, eu fui aprendendo a aceitar que eu sentia e que era natural sentir. E aí eu fui entender mais sobre as emoções. E aí quando eu aprendi esse conteúdo, eu falei, cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Porque isso gerou tanto uma transformação interna, isso foi tão positivo no meu processo de cura emocional, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. E é por isso que essas lives e os grupos é algo que me recarrega as energias, porque eu sinto compartilhando. E eu aprendo muito com vocês também. E a gente precisa aprender a praticar autocompaixão. O que é autocompaixão? Vou repetir em todas as lives até vocês aprenderem assim de cor salteado. É tratar a gente com a mesma gentileza que a gente trata os outros. E se a gente não trata os outros com gentileza, a gente também precisa treinar a nossa compaixão. Mas o foco hoje é a autocompaixão. A gente tem uma mente, muitas vezes, a partir das nossas experiências, a gente vai desenvolvendo uma mente crítica. Uma mente que nos rejeita. Aquela mente severa que a gente... Porque assim, o pensamento, ele é uma comunicação. A gente conversa com a gente o tempo todo aqui. Com a nossa vozinha interna. E se essa vozinha interna, ela é muito severa, a gente consegue ficar mal emocionalmente sem nenhum acontecimento fora da gente ser ruim. Só pelaquela vozinha interna.
E aí, se tem um acontecimento ruim, um acontecimento desafiador, e a voz interna é ruim também, é crítica, é severa demais, aí pronto, aí é só ladeira abaixo. Aí é só ladeira abaixo. Então, por isso que é muito importante a gente aprender a conversar com a gente de forma gentil. E como que a gente pode treinar isso? Essa vai ser a atividade que eu vou mandar lá no nosso grupo hoje. Toda vez que você estiver passando por uma situação desafiadora, pensa. E se um amigo meu querido, pensa na pessoa que você mais admira, assim. Pode ser um familiar, pode ser um amigo querido. E aí você pensa, se essa pessoa estivesse passando por essa experiência, o que eu diria para ela? Provavelmente para os nossos amigos, para os familiares que a gente se identifica muito, a gente sempre vai dar uma palavra de acolhimento, uma palavra de fortalecimento, mas pra gente, você deveria ter prestado atenção nisso. Nossa, você errou de novo. Nossa, você não vai dar certo. Nada dá certo pra você. Nossa, como você é uma fraude, as pessoas vão perceber que você não é boa o suficiente. E aí vem aquela enxurrada de pensamento autocrítico. O relacionamento não deu certo porque você não é boa o suficiente. Ai, você foi demitida porque você não dá conta de nada. Ai, você tá precisando desligar do trabalho porque você é fraca. E nem sempre é porque a gente tá faltando alguma habilidade na gente. Às vezes pode ser sim, mas mesmo que esteja faltando uma habilidade em você, não precisa ser severa. Não é se criticando que você vai melhorar seu repertório, vai melhorar seu desempenho. Quando eu tive esse insight, assim, que o pensamento autocrítico, ele não motiva a gente, ele leva a gente para a procrastinação, ele leva a gente para a dúvida, para o medo. E outra coisa também, muito importante a gente frisar no nosso processo de fim de ciclo, é cultivar a gratidão. Porque o que faz a gente sentir o cocô do cavalo do bandido no processo de fim de ciclo é a gente pensar só no que falta. Então, tô saindo desse relacionamento, agora eu tô com 30 anos, o que vai ser de mim? Ai, tô com 40 anos, o que vai ser de mim? Agora procurar um novo emprego? Ai, começar uma profissão do zero? Tá, mas olha para as coisas que você já conquistou até aqui na vida. Por isso que eu sempre incentivo a montar um potinho da gratidão. O que é um potinho da gratidão? É você pegar um pote e fazer 3 registros, pegar pedacinhos de papel e 3 dias fazer um registro. Todos os dias fazer 3 registros de coisas que são importantes. No começo, você vai começar a agradecer por coisas muito superficiais, sei lá. Ainda bem que eu tenho sabonete para tomar banho, porque nesse exato momento existem várias pessoas que não têm acesso ao sabonete, que não têm acesso à internet, para estar participando aqui de uma live como essa que a gente está tendo. Tem gente que não consegue ter acesso a esse conhecimento que a gente está tendo. Entende? Então a gente tem que ser muito grato, porque tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente tem que agradecer sim, porque fazem diferença na nossa história. Gostei dessa frase, Ju. O pó da rabiola, da pipa, da pulga, da jaguatirica. Gente, é bem isso. A gente se sente num lugar assim que às vezes é até difícil de escrever, né? O pote da gratidão ajuda muito e eu gosto bastante. Me ajudou. O que me ajudou, assim, foi muito na reclamação. Eu reclamava demais, gente. Eu era muito reclamona. Nossa, tal coisa dava errado, eu reclamava. E aí eu fui e aprendi que o potinho da gratidão era uma estratégia pra gente reduzir reclamação. Fiz. E de lá pra cá, nossa, como reduziu. Nossa, tem dia que eu nem reclamo. Ontem mesmo as coisas começaram a dar errado, sabe? E a primeira vontade que deu, eu falei, quer saber, eu vou me estressar e vou reclamar. E aí meu pensamento autocompassivo logo em seguida já veio e... Vai adiantar o que você se estressar e reclamar? Você vai fazer a chuva parar? Você vai fazer as coisas andarem mais rápido? Não. E você queria que chovesse, não queria? Você não estava suportando o calor? Aí a gente percebe. Façam que nem a Maia, gente. É Maia, eu não preciso descobrir o nome dessa garota. Me manda depois, se é Maiara, se é Maia, no direct. Ou manda aqui mesmo. Pra mim saber, porque eu gosto de saber o nome de vocês, gente. E compartilha essa live, gente. Seja canal de cura que nem ela faz. Eu faço o caderno da gratidão. Eu tenho uma cliente também, a Vicky, que estava na outra live. Ela usa o caderninho da gratidão. Tem um caderninho da gratidão e tem também um aplicativo que você pode baixar, que ele também segue o formato de um... É Maiara. Maia. Ok. Que ele tem um aplicativo... Tem um aplicativo também que ele serve como caderninho da gratidão, só que virtual, que a gente usa o aplicativo para fazer os registros. Outra coisa importante é a gente praticar a paciência. A gente pensa que a paciência é uma coisa que vai vir, assim, de repente é uma iluminação que a gente recebe. Mas não, ela é um treino.
Tem uma música, eu vou compartilhar essa música também lá no nosso grupo, do Lenine, que fala de paciência. Gente, a vida é sensacional. A música, assim, ela fala da vida de um jeito incrível. Eu vou compartilhar com vocês. Não sei se vocês já ouviram essa música. Então, praticar a paciência no final de ciclo é importante. Outra coisa, vai ter fim de ciclo que vai ser doloroso, porque eu falei o quê? A forma como a gente lida com os fins de ciclo está relacionado com a forma como a gente aprendeu a lidar com o fim dos ciclos ao longo da nossa trajetória. E tem fim que vai ser muito difícil pra gente, porque a gente vai começar, às vezes, relacionamento pautada em quê? Pautada numa dificuldade por conta da carência ou por causa da dependência emocional. Às vezes a gente vai pra relação com as pessoas marcada por uma dependência, numa carência. E aí, quando finaliza isso, às vezes não é nem um casamento, às vezes é um namoro, é um ficante, pronto, acabou a vida da criatura. Por quê? Porque a gente foi super carente para aquela experiência. Então, o fim de relacionamento, ele não mostra só que a outra pessoa, sei lá, é um embuste. Porque se eu chamo o outro de embuste, de boy lixo, eu tô me xingando também. Porque se eu me conectei com essa pessoa, alguma coisa em comum a gente tinha. Alguma mensagem para mim, ela vem para trazer para minha história de vida. Então, a gente tem que sempre observar o que eu aprendo com esse relacionamento, o que eu aprendo sobre mim nessa história. O que eu tenho que trabalhar em mim para buscar um relacionamento que seja mais fortalecedor, que seja saudável, que seja curativo. Como que eu posso ser curativa nas relações? Então, é um ponto. Então, às vezes, a gente vai precisar buscar ajuda. E, às vezes, a ajuda que a gente vai precisar é de um familiar. Às vezes, a gente vai precisar de ajuda de um profissional de saúde, para tentar entender, para tentar trabalhar essa carência, essa dependência. Às vezes a gente vai precisar de um grupo de mulheres para se fortalecer e conseguir virar a página, mudar o ciclo. E às vezes, por conta do perfeccionismo, a gente tem dificuldade de pedir ajuda. Porque aquela que pede ajuda parece a que tá inferior, a que é fraca, a que não tá dando conta. Até a terapia muitas vezes fica nesse lugar de fraqueza, né? Nesse lugar assim oscilante de insuficiência, de vulnerabilidade. E eu vou fazer uma live só sobre vulnerabilidade. Eu vou falando com vocês e vou tendo ideias, assim, bem legal. E aprender com o passado. Tem um pensamento que é o pensamento que mais gera ansiedade. Escute aí. Anota isso aqui que você precisa ter isso anotado. O pensamento que mais gera ansiedade, ele se chama ruminação. O que é isso? É eu ficar ruminando, voltando no passado e pensando como eu poderia ter feito, como eu poderia ter agido diferente, como eu poderia ter me preparado melhor. É o tal do e se. Ou então eu levo para o futuro. Ficar ruminando sobre o futuro, como poderia ser o futuro, como seria se eu tivesse, como seria se eu pudesse. E aí a gente fica ansiosa, porque se sente distante da realidade, se sente impotente, se sente incapaz, se sente desamparada. E aí vai ativar o sistema de alerta do teu corpo. E aí a ansiedade nada mais é o sistema de alerta dizendo: tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos lutar, vamos fugir, vamos lutar, vamos fugir. Mas lutar e fugir do quê? Se é pensamento. Deixa eu ler aqui as últimas comentários. Tô passando por o fim de um ciclo de casamento. Tenho certeza que tem várias outras pessoas aqui passando por algum ciclo. Comentem aí o ciclo que vocês estão passando pra a gente trabalhar a humanidade compartilhada. Pra Maia ver que ela não tá sozinha. O casamento hoje não me vejo mais nele. Essa live pra mim, na verdade, fui por carência emocional, hoje com autoconhecimento não me cabe mais. Quando tem um relacionamento que ele é abusivo, a gente tá sofrendo violência, não tem como pensar numa restauração, né? A não ser que possa acontecer uma restauração depois do término e que se as duas pessoas buscarem o desenvolvimento pessoal e a cura emocional. Eu acho muito possível relacionamentos que tenham uma ferida significativa, as pessoas passarem por um processo de restauração e viverem novamente um relacionamento de uma forma saudável. Eu acho muito possível. Mas é necessário um baita de um processo de cura emocional e o amor, ele precisa ser muito forte para sustentar essas necessidades de mudança. Minha vida tem ciclos constantes. A minha também. Toda pessoa que é muito ativa na vida, que é muito engajada com sonho, com projeto, vai finalizando o ciclo o tempo todo. Por quê? Porque faz parte do crescimento.
Só finaliza ciclos quem cresce. Se você for observar, a criança que não sai do ventre da mãe, ela morre. Então, mudar de ciclo é uma atitude necessária para viver. A vida, ela é movimento. Então, não tem como estar vivo sem viver mudanças de ciclo. E aí é aquela coisa, né? É lidar com o fim, o luto do fim, aprender com esse fim, viver um novo recomeço. Tem uma frase que eu ouvi de um cliente numa terapia que eu acho, ela me marca, eu acho ela sensacional. Ele falou assim, Manu, tem fases que a gente está finalizando um ciclo, a gente tem que virar a página e escrever um novo capítulo. Mas tem mudanças que a gente tem que fazer na nossa vida que não é um novo capítulo, é um novo livro. E eu achei isso sensacional, porque a gente usa muito a metáfora do virar a página. Mas às vezes não é página que tem que virar, é finalizar esse livro e escrever um outro. Eu achei esse insight assim incrível. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque os comentários travou. Ai, gente. Aqui, consegui. Da Pri. Refletindo aqui, achei engraçado como isso independe de ser um final de ciclo bom ou ruim. Exatamente. Ontem atingi uma meta, então terminei um ciclo bom. E ainda assim me senti mais introspectiva. Vou contar um babado pra vocês. Que é uma coisa que eu aprendi também batendo metas. Porque eu coloco metas e eu normalmente bato as metas que eu coloco. E aí, quando eu comecei a perceber que eu batia as metas que eu colocava, eu tive um choque na minha insegurança, porque foi tipo assim, a maioria dos seus pensamentos de insegurança, eles não têm base na realidade, porque as coisas que você costuma se dedicar pra fazer, você consegue fazer e ter sucesso nisso. E aí, o que eu peguei disso? Eu aprendi, aí eu fui estudar porque que a gente tem tanto medo, às vezes, do poder, do sucesso, da realização. Então, a insegurança, ela faz com que a gente não só tenha medo do fracasso, do dar errado, do não conseguir, mas acho que a gente tenha medo do sucesso. Porque quando a gente bate uma meta, a gente fica, e agora o que eu vou fazer? O que as pessoas vão pensar de mim? E se eu não sustentar essa meta que eu bati? E se eu não sustentar o lugar que eu cheguei? Então, quando a gente conquista algo bom, quanto mais a gente treina a gratidão, mais fácil fica lidar com essas conquistas, com essas realizações e com trabalhar na gente a ambição. Porque quanto mais sucesso, quanto mais realização a gente tem, mais a gente consegue alcançar as pessoas. Por exemplo, eu tinha uma trava gigantesca para gravar story, para me ver refletida na imagem. É como, para vocês terem noção, gravar um story, gravar uma live, para quem tem problemas com autoimagem, é como se olhar no espelho durante um longo período. Então você precisa estar bem com você para conseguir fazer isso. E se eu não tratasse, esse foi o meu primeiro passo de cura emocional bem significativo. Se eu não olhasse para isso, hoje eu não ia conseguir estar fazendo uma live para ajudar pessoas em vários lugares do país que estão vendo ao vivo, que estão vendo gravada, não só do país, né, como do mundo. Eu tenho contato com pessoas de vários lugares. Então, a gente precisa viver esses processos e entender que cada passo que a gente dá, tanto de crescimento, fim de ciclo para uma nova fase de crescimento, porque é natural o fim do ciclo ser para crescimento, é muito difícil a gente fazer um fim de ciclo que leva a gente para o fiasco. Sempre o fim de ciclo está relacionado com mudança, transformação e crescimento. Então a gente precisa estar... Por isso que é muito bom estar alinhado com a gratidão e entender que tem coisas boas vindo por aí, porque vem o recomeço. E o recomeço, por mais que pisar no solo novo, dessa sensação de e agora como é que vai ser, é a melhor experiência que a gente pode viver. Eu também gosto dessa frase. Muito real de verdade. É isso, gente. Foi muito legal. Tô gostando dessa live. Então, vou fazer aquele retorno nos tópicos que a gente aprendeu hoje, dos insights que a gente teve aqui, que é pra vida. Eu quero que vocês peguem essas lives, os conteúdos que a gente tá passando aqui, leve pra vida e dê aula. Eu quero vocês sendo canal de cura na vida de outras pessoas. Tá na fila do banco e a melhor amiga tá passando por uma situação assim, você tem a palavra de acolhimento. E porque a gente vai treinando com os outros pra gente começar a treinar com a gente. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito mais autoconfiante conforme vocês forem se tornando autocompassiva. Mano, eu tô gostando muito das suas lives. Sou nova aqui, mas tô me sentindo muito bem e aprendendo. Eu fico muito feliz. Porque
Eu gosto dessas lives. Eu tive que parar por causa da minha agenda. E voltar com elas tem sido, assim, incrível. Eu gosto muito dessas trocas, eu gosto muito dessa conexão. Até porque meu trabalho ele é um pouco isolado, eu fico muito sozinha às vezes, sabe? Então, poder compartilhar e com muito conteúdo guardado. Então, ter esses momentos pra trocar com vocês é incrível. A live vai ficar salva no YouTube. Todas as lives vão ser feitas aqui no Instagram. E ela fica salva no YouTube. Manu, por que no YouTube? Porque eu acho que a entrega de lives grandes lá é melhor. Porque você consegue acelerar o vídeo, você consegue pausar, você consegue, né, ter uma experiência melhor com a live. E eu penso nisso, porque o processo de aprendizagem do adulto, ele não é pedagógico como é da criança, ele é andragógico. E eu estudei andragogia, então eu escolhi as melhores plataformas para você ensinar as coisas para as pessoas também é importante para os adultos, né? Então o YouTube, nosso processo de aprendizagem, ele é melhor. Então vamos lá, voltar então nos tópicos. Aceitar o fim. Então é muito importante a gente aceitar que acabou. Então acabou o relacionamento, acabou o trabalho, nova fase, bora começar um novo ciclo. Entender que todo fim de ciclo, ele só vai te levar para o fracasso se você quiser. Lembra que tem uma frase aqui no feed, que é assim como a sua mente ela tem o poder de te derrubar, ela tem o poder de te levantar. Então mais importante do que o que acontece com a gente é como a gente lida, tá? Permita-se sentir. Tô sentindo culpa, tô sentindo raiva, tô sentindo vergonha, tô sentindo... O que essa emoção tá mostrando? As emoções, elas não são ruins. Elas estão ali para sinalizar alguma coisa, para ensinar pra gente alguma coisa. Ela é uma habilidade evolutiva. Os seres humanos só chegaram onde chegaram hoje porque eles sentem emoções. A autocompaixão, ter a fala gentil com si mesmo. Às vezes o pensamento automático vai ser: nossa, você é uma fraude. Nossa, nada dá certo para você. Quem vai ter interesse em você? Com isso, com aquilo, qual a empresa que vai te contratar com esse currículo? Mas a mente autocompassiva. Tem outras pessoas que vão precisar do meu serviço. Tem alguém nesse mundo que vai precisar do meu serviço, porque eu nasci com um propósito. Eu nasci com habilidades. Eu posso usar essas habilidades em algum lugar, de alguma forma. Tá? Eu quero que vocês tenham um pensamento de prosperidade, de possibilidade. Então, autocompaixão. Cultivar a gratidão. Então, quem não tem potinho de gratidão, caderno de gratidão, essa live é uma chamada da vida para começar a exercer gratidão, que é uma emoção positiva e ajuda muito até em recuperação em quadros de depressão. Buscar ajuda quando o negócio estiver muito pesado. Olha, o negócio está muito difícil, está muito pesado. Preciso de ajuda? Vai conversar com um familiar querido, com uma amiga querida, vai buscar ajuda profissional. E lembre-se, tem conteúdo que ele é público, que as pessoas podem saber, né? As pessoas de uma forma geral. Mas tem conteúdo que ele é privado, é da nossa vida íntima. E a nossa vida ela é muito importante. A gente não pode ficar contando para todo mundo. A gente não pode lançar pérolas aos porcos. Tá vendo esse tópicozinho que a Natália fez? Quem tiver no nosso grupo de WhatsApp vai receber. Terminando a live, já entra no grupo. Pratique a paciência, tá? Então, cultivar a gratidão e praticar a paciência. A paciência, ela é um treino. Não pense que vai vir uma iluminação e, de repente, você vai se acordar paciente. Quanto mais você pedir paciência para Deus, mais treta vai vir para você resolver. Porque a gente aprende sobre paciência não é com a vida tranquila. É no meio do rolê complicado ali nos desafios. O link do grupo tá na bio. Depois eu vou colocar no story também. Praticar a paciência e buscar ajuda, tá? Buscar conexão com as pessoas, buscar trocas. Vem pra live, compartilha aqui na live os desafios. E aprender com o passado. Então, o passado ele não é um lugar pra gente ficar. Ele é um lugar pra gente que a gente passou e a gente aprendeu. Outro insight que eu gosto de trazer sobre o passado, ó a Vicky chegando aí, ó. É que o passado, ele tem essa função de repertório, da gente olhar como a gente lidou naquele momento e o que a gente aprende com aquela experiência. Mas ficar pensando assim, o que eu poderia ter feito, eu poderia ter agido de forma diferente, é completamente injusto. Você agiu naquele momento com o repertório que você tinha, com as habilidades que você tinha, com o conhecimento que você tinha. É óbvio, se hoje, com o repertório que eu tenho, com a idade que eu tenho,
vou comparar com a Manu de 15 anos, é óbvio que eu vou ser injusta com aquela Manu, porque ela tinha outro rolê, outra fase de vida, lidava com outras demandas, certo? O livro que eu indiquei é o Perdas Necessárias, vou compartilhar ele no grupo também. E lembrar que às vezes o recomeço que a gente está vivendo, às vezes é virar a página e continuar uma história, continuar um livro. Às vezes não, é finalizar um livro e escrever um novo livro. Tá bom? Agora, pra gente finalizar, eu quero que vocês coloquem aqui no chat qual foi a palavra que mais marcou aqui na live de hoje. Pra quem chegou agora, pegou no meio, pegou a metade, a live vai ficar salva no YouTube depois. Eu finalmente consegui dar esse passo de encerrar um ciclo. Minha senhora, a senhora finaliza ciclos desde que nasceu. Aí sim, hein? E então comecei a escrever o livro da minha vida. Sensacional. A Vicky dá um livro mesmo, gente. A Vicky dá um livro. A maioria da gente dá um livro, sabia? Porque a gente não pensa assim na nossa história. Mas todas nós damos... Eu tenho vontade de escrever livros. Talvez um dia, olha aqui, compartilhando um insight. Talvez um dia eu escreva um livro só com as nossas histórias, assim, sabe? Cada capítulo, uma história de uma mulher de superação, acho que vai ser potente. O nome do livro vai ser Potência Pura. Eu acho muito lindo esses livros de autobiográficos, assim, ou biográficos, que contam histórias de pessoas de superação. Um dos livros, assim, que mais me ajudou no meu processo de cura emocional chamava Esmeralda. Eu acho que tem ele nos meus destaques. Que era uma história de uma moça que ela viveu uma situação, assim, familiar de muita vulnerabilidade e ela foi morar nas ruas. E aí acabou indo morar num abrigo e ela teve um psicanalista que atendeu ela. E aí ela viveu um processo de cura emocional e depois a história dela virou um livro que chama Esmeralda. Gente, eu aprendi tanto com a história dessa moça sobre resiliência, recomeço, aqui, apesar dos desafios que a gente enfrenta na vida, a capacidade da gente viver metamorfoses, né? Aprendizado. Pri, fiquei muito feliz que você aprendeu. Mai, paciência, autocompaixão. Falar sobre autocobrança e autoconfiança, pode deixar. Vou te mandar o primeiro capítulo para você ver se dá para alguém entender. E vou gravar em podcast. Acho incrível. Eu confirmo que você tem que escrever um livro, Dona Vitória. E nós estaremos todas lá no lançamento. Compartilha, eu te ajudo a vender o livro, porque esse livro é sensacional. Vai ser incrível, gente. Aceitação. Sem autocompaixão, a gente não consegue ser protagonista da própria história. Tem um livro do Augusto Cury sobre isso. Eu lia muito Augusto Cury na minha adolescência. Porque são leituras mais fáceis, né? Mas é uma autoajuda bem fácil de consumir. Era o terror do meu professor de filosofia, porque ele ficava pegando no meu pé, porque, mano, você tem que ler livro profundo, fica lendo Augusto Cury. Mas eu tive muitos insights lendo Augusto Cury. E eu acho que ele faz um papel bem legal, assim, no processo de educação emocional das pessoas, né? Ele cria livros profundos até, com uma leitura simples e num valor extremamente acessível, cara. Tem livro do Augusto Cury que custa R$5, né? E aí quando alguém vinha me questionar porque eu li Augusto Cury, eu falava, cara, o Augusto Cury é o psicólogo que chega na população mais pobre, cara. Na revista da Avon você conseguia comprar livro do Augusto Cury, sabe? Você conseguia entender de emoções. Isso eu acho um trabalho, assim, extremamente importante e curativo, sabe? Então eu creio muito no poder dos livros. Eu sou do Clube dos Livros. Quem sabe a gente não monta um Clube do Livro, né? Mas eu vou encerrar porque eu falo demais. E então foi legal. Todos fãs da Vicky agora. Ai, gente, a Vicky é sensacional. Eu tenho várias histórias de pessoas sensacionais. Assim, todas vocês que participam dos grupos eu vou conhecendo um pouco da história e eu acho, assim, sensacional. Eu também acho ele muito didático, o Augusto Cury. Então é isso, gente. Eu vou encerrar, porque senão a gente não encerra. A gente fica aqui, ó, papeando. E terça-feira a gente tem live de novo, 10 horas da manhã. E a gente vai falar sobre crença de escassez. Venham, vai ser muito importante. Ao terminar a live, conforme eu vou fazendo os paranauê aqui pra live ficar gravada no YouTube, já vai entrando no grupo, tá? Link na bio do Instagram. Beijos!